Olha, um estudo da Universidade Federal de Sergipe analisou o funcionamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte. O estudo sugere ações que dariam subsídios para a aplicação no Estado, como o ICMS ecológico. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a pesquisadora Isabela Moura. Boa noite, Isabela. Prazer muito grande tê-la aqui no Jornal do Estado. E eu pergunto... Primeira pergunta para você é o seguinte, como foi feito esse estudo e qual a sua conclusão? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos assistem. Então, esse estudo ele foi feito durante a minha pesquisa de mestrado, né? E eu analisei o ICMS ecológico, que ele é adotado por 15 estados brasileiros, né? E eu propus um modelo aqui para Sergipe, porque nós não temos ainda o ICMS ecológico. Mas para ficar claro, para quem está assistindo, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o ICMS ecológico, né? Ele não é um novo imposto, ele é só uma redistribuição dos critérios de repasse dentro do repasse do Estado para os municípios. Então, o Estado fica com uma parte do ICMS, outra parte vai para os municípios, e dentro dessa parte que o Estado pode decidir quais critérios utilizar, a gente propõe que seja incluído o critério ambiental, para que assim a gente tenha um estímulo maior, um incentivo maior à conservação ambiental, um desenvolvimento da política estadual de florestas, que a gente não tem aqui ainda em Sergipe. Sergipe é um dos poucos estados que não tem uma política estadual de florestas. Então, nós propusemos esses critérios para que os municípios possam ser beneficiados pelas áreas protegidas que eles têm nos seus territórios e assim se sintam incentivados para criar novas áreas também, né, decorrente desse repasse financeiro que eles irão receber. Então, eles serão compensados e incentivados também. Era essa pergunta que eu ia fazer à senhora, o que é ICMS ecológico, que a senhora já respondeu. Aí eu pergunto agora, como seria a implantação do ICMS ecológico aqui em Sergipe? Então, no nosso estudo, né, e agora eu vou responder um pouquinho da sua outra pergunta, né, que eu acabei respondendo já o que é o ICMS ecológico. No nosso estudo, nós fizemos como? Analisamos todos os ICMS ecológicos de todos os 15 estados e, com as problemáticas daqui de Sergipe, nós propusemos 2 critérios de repasse do estado de Sergipe para os municípios, que é o critério com base na presença de áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas e terras quilombolas, e os índices de desmatamento e os índices de regularização ambiental que cada município tem, por meio do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, nós geramos planilhas, geramos dados com isso e geramos um ranking também de quais municípios, na nossa simulação, seriam mais beneficiados. Esses dados, claro, eu não consigo falar aqui para vocês, né? Mas vocês podem encontrar no livro que nós publicamos, da editora Criação, e na minha dissertação de mestrado, que está publicada no site da Universidade Federal de Sergipe. Falando em termos práticos, como que seria essa implementação? É uma implementação simples, porque ela não mexe na receita do Estado. Ela simplesmente mexe nos critérios de redistribuição do ICMS. Então, teria que ser criada uma lei, certo? Para que essa lei ela disponha esses novos critérios do ICMS. E aí, existem já os critérios aqui em Sergipe, que é o critério do valor adicionado fiscal, que é quanto cada município arrecada, né? E o ecológico entraria nesse percentual que o Estado pode definir. Isso seria feito através aí, né, da Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas, do Estado, e dessa forma seria feito de forma progressiva, né? Não se pode implementar o ICMS ecológico assim, de forma imediata, porque você pode ter um impacto econômico negativo para os municípios. É importante frisar isso. A implementação ela tem que ser de forma progressiva, né? E ao longo aí de mais ou menos 4 a 5 anos, que foi o que a gente propôs, com um percentual de 5%, que é um percentual muito baixo, dentro dos 25% que o Estado pode definir esse repasse. Então, não teria muito impacto econômico assim para os municípios dessa forma progressiva. Ele poderia ser usado também para a construção de aterros, Isabela? Então, o ICMS ecológico, ele funciona da seguinte forma. Nós sugerimos 2 critérios, o de áreas protegidas e o de estoque florestal. Existem estados que
adicionam o critério de aterro sanitário. Então, funciona da seguinte forma: o município que criar um aterro sanitário, ele vai receber tantos pontos nesse sistema. E aí ele vai receber o ICMS ecológico? Poderia sim. Na minha pesquisa, eu não sugeri, porque como eu fiz a minha pesquisa voltada mais para a área florestal, eu não sugeri. Mas fica aí aberto para os pesquisadores, né, simularem essa adição do critério de resíduos sólidos e aterros sanitários. Vamos agora para a aplicação do ICMS ecológico. Já há algum diálogo ou sugestão encaminhada, por exemplo, ao Poder Executivo sobre este assunto? Então, no final de 2019, foi proposta, né, pelo governador Belivaldo Chagas o decreto do ICMS social. Então, o que foi que ele fez? Ele adicionou os critérios de educação e saúde no repasse do ICMS. A gente já considerou um certo avanço nisso. Por quê? Porque Sergipe não utilizava antes nenhum critério para esse repasse. O repasse era simplesmente quanto cada município gera de receita. Esse foi o primeiro passo. Nós, né, junto com a deputada Kitty Lima, eu prestei uma consultoria, não dentro da pesquisa, mas eu como pesquisadora fora da universidade, eu prestei consultoria para a deputada Kitty Lima, e a deputada Kitty Lima apresentou uma proposta de lei, um projeto de lei que insira o critério ecológico dentro desse ICMS social que eu comentei, que foi aprovado em 2019. Ele foi aprovado em 2019, mas ele não está operacionalizado, certo? Ele ainda está em desenvolvimento e foi adiado agora por conta da pandemia também. Então, seria assim, inserir o ecológico já nesse que o governo decretou no final de 2019. Bom, eu conversei aqui com Isabela Moura, pesquisadora, certo, sobre o ICMS ecológico, que é uma coisa nova, né? Muita gente não conhece ainda sobre o que é ICMS ecológico. Isabela, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa noite, viu? Obrigada. Boa noite. Grande abraço.